Vamos falar sobre o Outubro Rosa. O mês de outubro foi escolhido para a campanha de conscientização sobre o combate ao câncer de mama, que atinge milhões de pessoas todos os anos, tanto homens quanto mulheres. Aqui no Brasil, ele ainda é a maior causa de mortes entre as mulheres. Por causa de todo esse movimento, o outubro é conhecido como Outubro Rosa, onde são lançadas diversas campanhas educativas sobre o assunto, principalmente em relação ao autoexame, que é a melhor ferramenta para o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo e mais rápido se descobre a doença, mais rápido é o tratamento e mais chances de cura. Exatamente por isso, eu resolvi fazer esse chaveirinho aqui pra gente se conscientizar juntos. Lembrando que todo o material que eu usei tá na descrição do vídeo, bem como a quantidade de pontos. Bora fazer? Para fazer o nosso chaveirinho, eu vou usar 2 tons de cor do fio Amigurumi Soft. Então, esse aqui é o Craft e esse aqui é o Flocos. E vou usar a agulha número 3. Além disso, você vai precisar da tesoura, de um marcador. Como é um chaveirinho, vai precisar da argola para chaveirinho também. E se você quiser enfeitar, uma fita rosa de cetim. Vou começar aqui com a cor mais escura. Vou começar com um nozinho corrediço. Vou fazer 4 correntinhas, unir tudo com um ponto baixíssimo para formar um anel. Se você quiser começar com o anel mágico, fica à vontade. 1, 2, 3, 4. Faço um ponto baixíssimo. E dentro desse anel, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o 5º aqui, vou unir o primeiro com o último ponto, fechando essa primeira carreira. E vou fazer a marcação aqui. A marcação é super importante para você saber o início e o final das carreiras, já que a partir de agora nós vamos trabalhar em espiral. Sabendo o início e final das carreiras, você consegue acompanhar a questão dos aumentos, quando mudar, quando começar a diminuir e assim por diante. Então, essa segunda carreira, eu vou manter esses 5 pontos. Então, eu vou executar ponto a ponto aqui, sem aumentar ou diminuir. Essa parte que nós estamos fazendo agora é a parte do mamilo, tá bom? Então, ele é pequenininho, bem delicadinho aqui. Então, o seu trabalho vai fechar, vai formar aqui uma semi-esfera, assim. Fiz os 5 pontos, cheguei aqui na minha marcação. E essa próxima carreira, a gente vai começar a fazer a areola, que é aquela parte que tem em volta do mamilo, certo? Então, a gente vai começar a aumentar os pontos nessa terceira carreira. Eu vou fazer a seguinte contagem: 5 aumentos nessa carreira, ou seja, eu vou fazer um aumento por ponto, e lembrando que toda vez que eu falar aumento, são 2 pontos dentro do mesmo lugar. Então, no final dessa terceira carreira, eu ficarei com 10 pontos, o que vai abrir bem o meu trabalho, certo? Permitindo formar a areola do meu chaveirinho aqui. Finalizei aqui a terceira carreira e olha como o trabalho já mudou de direção, já abriu um pouquinho. Esse aqui é o aspecto dele. E a gente vai continuar fazendo os aumentos aqui. Nessa próxima carreira, que é a nossa 4ª carreira, nós vamos executar um ponto baixo, um aumento. Eu vou executar essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 15 pontos no final dela. Um ponto baixo, um aumento, cheguei aqui na minha marcação novamente,
Completei os 15 pontinhos. Toda vez que você chegar na marcação, dá uma conferida na quantidade de pontos, tá bom? O que eu vou fazer agora? Como é um chaveiro e ele tem que ser pequenininho, então essa quantidade de carreiras e de ponto pra gente formar a areola do nosso seio aqui, tá de um tamanho ideal. Então eu vou arrematar essa linha aqui. Para arrematar, a gente sempre vai pelo avesso, tá bom? Então eu introduzo a minha agulha aqui pelo avesso e levo a linha para trás. Isso aqui, essa técnica ajuda a não formar degrau no seu trabalho e a emenda de linha fica bem suave, quase imperceptível. Dou um pique na linha, não precisa deixar muita linha aqui, porque a gente não vai costurar nada com ela, tá? Então, dá um piquezinho aqui. Essa linha aqui do começo você pode cortar para não te atrapalhar. E o seu trabalho, por enquanto, ele está dessa forma aqui. Agora a gente vai colocar a cor mais clara. Então eu venho aqui com a cor mais clara, faço um nozinho corrediço. E vou fazer o seguinte, para fazer emenda de cor, a gente nunca coloca no mesmo ponto do arremate, porque isso vai fazer degrau. Então, eu vou longe, o meu arremate tá aqui, eu vou lá do outro lado do trabalho, e aí eu coloco o primeiro ponto ali. Essa próxima carreira, a gente vai continuar fazendo aumentos, tá bom? Então, a sequência será a seguinte, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Eu vou executar essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 20 pontos, tá bom? 2 pontos baixos. Olha, aqui é o meu arremate aqui da carreira anterior. E aí, agora o meu próximo ponto é um aumento. Então, eu venho aqui, onde eu levei o ponto pra trás, e eu executo o ponto aqui, ó. No mesmo lugar. Pronto. Olha como ele fica escondidinho. Então, a gente sempre leva o arremate pra trás. E continua aqui na minha sequência. Um ponto baixo. Fechei aqui minha carreira com 20 pontinhos. Dessa forma. Olha só. Que bonitinho que ele tá ficando. E aí a minha marcação vai mudar de lugar, porque eu mudei o primeiro ponto de lugar, né? Então, eu venho aqui e coloco a minha marcação neste ponto, indicando início e fim de carreira. Assim. A próxima carreira a gente ainda vai fazer aumentos, então nós vamos colocar a seguinte sequência. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um aumento. Vou executar essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 25 pontos. Tenho aqui meus 25 pontinhos. Esse aqui é o formato que ela está ficando até agora. E a partir dessa 7ª carreira, eu não vou executar mais aumentos ou diminuições. Eu vou simplesmente manter a quantidade de 25 pontos pelas próximas 5 ou 6 carreiras, que é quando a gente for formar, vai formar a nossa semi-esfera aqui, tá bom? Então, continua aqui o trabalho, ponto a ponto, mantendo os 25 pontos, certo? Ele vai começar a baloar, mudando o formato aqui do nosso trabalho. Finalizei aqui minha 10ª carreira e esse aqui é o formato
do trabalho, tá vendo? Ele praticamente formou uma semi-esfera aqui, com o biquinho, dessa forma aqui. E agora a gente vai começar a fechar esse trabalho, tá bom? Porque ele fica uma esfera mais achatadinha, assim, certo? Então, a gente já vai começar a fechar ele. Vou para a 11ª carreira e nós vamos executar a seguinte sequência de diminuições. Eu vou executar 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Porque lembra que as diminuições são sempre espelhadas à quantidade de aumentos. Então, eu finalizei lá com 3, 3 pontos baixos, um aumento. Então, agora eu faço 4 pontos baixos e uma diminuição. A quantidade de diminuições será a mesma, então 5 diminuições na carreira, o que vai me deixar com 20 pontinhos aqui. Cheguei aqui na minha marcação, eu gosto de deslocar as diminuições para evitar que ele forme aquelas ranhuras aqui no trabalho, porque se as diminuições elas ficam sempre no mesmo lugar, ela vai formando um desenho na esfera. Então, como eu não quero que forme esse desenho, o que que eu faço? Uma carreira eu começo com diminuição, a outra carreira eu começo com um ponto baixo. E assim eu vou alternando os locais dessas diminuições, porém, a quantidade de diminuições por carreira é sempre a mesma. Então, eu sempre vou fazer 5 diminuições por carreira. Então, a outra eu comecei com ponto baixo, essa eu vou começar com uma diminuição. E aí, eu vou executar 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, uma diminuição. Porque lembra que nas carreiras de diminuições eu vou diminuindo a quantidade de pontos entre uma diminuição e outra. Então, esse espaçamento ele vai ficando menor. Vou repetir essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 15 pontos. Finalizei aqui mais uma carreira, 15 pontinhos aqui no trabalho. E agora eu vou executar a seguinte sequência. Como a outra carreira eu comecei com diminuição, essa aqui eu vou começar com um ponto baixo. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição. Serão 5 sequências dessas, o que vai me deixar com 10 pontinhos no final, certo? Prontinho, finalizei aqui a minha carreira, 10 pontinhos. Tem um espaçamento de um dedinho aqui, então é a hora da gente colocar a nossa manta e preencher o nosso chaveirinho. Colocada a manta, o seu trabalho vai ficar assim, certo? Bem redondinho. Não tem segredo na hora de colocar a manta, é só ir preenchendo o trabalho com a manta siliconada. A única coisa vai modelando, certo? Vai encaixando a manta e vai dando uma afofada assim no seu trabalho. Olha pra ele, vê se tá certinho, se é o formato que você quer, tá bom? Porque é você que tem que dizer pra manta como você quer que ela fique, é você que modela, certo? Não basta só enfiar ela lá dentro. Então, vai modelando assim e deixando os seus seios bem redondinhos, dessa forma aqui. Olha que bonitinho. Vamos fechar? Essa última carreira de diminuições, nós vamos executar um ponto baixo, uma diminuição, da mesma forma que as outras, 5 vezes e vou ficar com 5 pontos na minha carreira. E aí a gente vai finalizar essa esfera na costura. Então, um ponto baixo, uma diminuição, 5 diminuições, 5 pontos no final da carreira. Finalizei aqui a minha carreira de diminuição. Agora a gente vai dar um pique aqui na linha. Não precisa deixar muito, mas o suficiente para você conseguir manejar a agulha e fazer a costura ali. Então, aqui. Faz um arrematezinho. Para fazer a costura da sua peça, então, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Fez o arremate, cortou a linha, encaixa ela na agulha e a gente vai fazer aquela costura zigue-zague, que é a costura que a gente usa para fazer fuxico. E aí ela vai fechar o trabalho. Então, a gente coloca a agulha aqui no próximo pontinho, de fora para dentro. Vem pro próximo, de dentro para fora. De fora para dentro, de dentro para fora. A hora que você vê que a sua agulha não tem mais movimento, que fica complicado, você
puxa a linha toda. Você vai ver que o trabalho fechou e fica bem parecidinho com o início do trabalho. Ela fica bem redondinha aqui, com um acabamento bem bacana. E aí a gente faz um arrematezinho de novo para prender essa linha. Aqui. E aí a gente esconde ela. Aqui vão algumas dicas, tá bom? Nesse ponto aqui. Se você quer colocar a sua argolinha do chaveiro com a correntinha, eu sugiro usar a própria linha do arremate aqui. Aí você deixa um tanto de linha, um pouquinho maior, para você conseguir costurar a argolinha aqui, sem precisar colocar mais uma linha na agulha. Você já aproveita a que tá no trabalho. Se você quiser que o seu chaveiro fique menor e mais delicadinho, usa uma linha mais fina. A mesma quantidade de pontos de carreiras, mais uma linha mais fina. Você pode usar a Anne aqui, que fica bem bacana e fica um chaveirinho bem pequenininho. No caso aqui do meu, eu vou fazer uma alcinha em crochê também. Vou te mostrar como fazer isso para deixar o trabalho mais incrementado. Então, essa linha aqui, eu vou passar entre os pontos, vou esconder ela e arrematar aqui, dando um piquezinho. Opa! O nosso mamilinho, que o nosso seio está pronto. Olha que bonitinho. Ele fica com uma parte mais achatadinha aqui mesmo, tá? Não sei que você queira que ele fique mais estufadinho assim, mas eu normalmente gosto dele mais achatadinho assim. Lembrando aquelas próteses de silicone? Parece, né? Então, pra alcinha do meu chaveiro, eu vou usar uma técnica que é uma alça de bolsa. E aí você pode aproveitar para colocar na alça de chaveiro. Então, a gente começa aqui com um nozinho corrediço. Vou subir 3 correntinhas. Eu já fiz um vídeo sobre essa alcinha aqui, mas eu vou repetir de novo porque ela é muito legal para dar um toque nos nossos chaveiros. Então, ó, 3 correntinhas. Vou introduzir a minha agulha aqui na segunda. Vou fazer aqui um pontinho. Vou na próxima. E vou ficar com 3 laçadinhas na agulha. Laço a linha, puxo pelas 2 primeiras. Laço a linha, puxo pelas 2 últimas. O trabalho vai ficar assim. Vou virar. Vou introduzir a agulha agora, tá vendo essa laçadinha que tem aqui? Eu vou introduzir a minha agulha nela. Vou puxar. Vou ficar com 2 laçadinhas na agulha como se fosse um ponto baixo. Vou laçar e vou finalizar o ponto. Viro o trabalho de novo. Tá vendo que ficou com 2 laçadinhas aqui agora? Que são as 2 laçadinhas da carreira anterior. Então, eu venho, passo a minha agulha pelas 2 laçadinhas, vou ficar com as 3 laçadinhas aqui na agulha. Laço a linha, puxo, fico com 2, laço a linha, puxo. E assim eu vou formando um cordão. Então, laço aqui, viro o trabalho de novo, introduzo a agulha aqui pelas 2 laçadinhas do ponto anterior. Laço a linha, passo pelas 2, laço a linha, passo pelas 2. Você sempre vai trabalhar de 2 em 2, e aí ele vai formando o cordão. E laço a linha, e puxo, é muito facinho. E ele fica com um desenho muito bacana, dá um charme a mais pro seu chaveiro, além da correntinha. Olha que desenho bacana que ele vai formando, uma trança, né? Você vai executar a quantidade de pontos que você achar necessária para formar a sua alcinha. Se você quer uma alcinha maior, você faz mais carreiras. Se você quer ela menor, você faz menos, tá bom? Isso fica a seu critério. Eu vou continuar aqui o meu trabalho até atingir uma altura bacana para eu colocar ali no meu chaveiro. E eu já volto para mostrar o resultado.
Lembra sempre de passar pelas duas argolinhas, de 2 em 2. Cheguei aqui mais ou menos nos 9 centímetros do meu cordãozinho, olha só, uns 9 centímetros aqui. Eu acho que é o suficiente para eu colocar no meu chaveirinho. Se você quiser mais, você faça mais carreiras. Se quiser menos, é só executar menos carreiras, tá bom? Isso aqui é só você ir adaptando conforme a sua necessidade. Olha que cordão mais bonitinho que fica. Vamos arrematar isso aqui juntos? Então, ó, vou virar meu trabalho como se fosse executar outro ponto. Vou introduzir a minha agulha aqui e vou puxar por todos. Ao invés de puxar uma vez, puxar uma segunda vez, eu vou laçar a linha e vou puxar pelos 3. Pronto, arrematei o meu trabalho. Agora, eu corto a linha, eu vou deixar um tanto para costura. Faço um nozinho aqui. E aí, a gente vai posicionar lá no nosso chaveirinho. Não coloca muito aqui na frente, porque senão o seu chaveirinho, na hora que ficar pendurado, ele vai dar uma tombadinha. Então, põe aqui mais pro meio, tá bom? Mais uma vez, a gente vai costurar com a agulha de tapeçaria. Essa costura aqui não tem segredo, pro pessoal que fala que tem dificuldade na costura. Aliás, se você não assistiu ainda, aconteceu uma live aqui semana passada da gente falando um pouquinho sobre customização de amigurumis, então dá uma olhadinha lá que eu dou algumas dicas de como customizar os seus bichinhos, tá aí no card. Então, ó, eu prendi uma ponta na outra, certo? Só unir o primeiro ponto com o último, só pra ficar mais fácil na hora de eu posicionar aqui, tá bom? E aí, eu vou dar uns nozinhos aqui. Então, ó, eu venho, introduzo a minha agulha onde eu quero que a alcinha fique. E vou fazer aquela costura vai e volta. Uma vez para um lado, uma vez para o outro. Sempre pegando nos dois trabalhos. Então, ó, agora eu vou passar pelo trabalho aqui da alcinha. Aqui. Dessa forma, e agora eu vou passar pela minha esfera, assim, levando a linha pro outro lado novamente. Aí eu venho e passo a minha linha pelo trabalho da alcinha, tá vendo? Uma vez vai, uma vez volta, sem segredo nenhum. Eu vou passar umas 2 vezes só pra garantir que vai ficar bem preso. Só cuidado se a sua linha for muito grossa, cuidado pra não passar muito e ficar grosseira a costura, tá bom? Prontinho, olha como ela tá bem fixa, bem presa, com certeza não vai soltar daqui. Agora a gente vai dar um nozinho de arremate aqui, normal. Tá vendo? Costura, ela não tem segredo. Ela é uma questão, assim, muito pessoal, de técnica, de gosto e tal, mas não tem muito segredo na hora de você fazer os pontinhos. Sempre tomando cuidado pra não ficar muito aparente, né? Pra não chamar mais atenção do que o trabalho em si. E aí, essa linha aqui a gente esconde aqui por dentro. Leva lá pra dentro. Se você quiser esconder entre os pontos, pra ter certeza que vai ficar amarradinha, esconde assim. E dá um pique na linha. Essa primeira aqui do cordão a gente esconde também. Se você tiver uma pinça para empurrar, para te ajudar, senão você vai com a agulha assim mesmo, que já faz um ótimo trabalho. E chaveirinho finalizado. Olha que bonitinho. Claro que se você quiser enfeitar mais, aí a gente vai acrescentando outros detalhes. Se você quiser parar por aqui, ele já é um chaveirinho bem fofinho. Então, agora eu vou colocar a minha argolinha aqui.
incrementada maior aqui no nosso chaveirinho, eu cortei uma fita de cetim de 10 centímetros na cor rosa, que é pra gente lembrar que o mês de outubro é o mês da consciência da luta contra o câncer de mama. Então, ó, cortei ele rosinha, queimei as pontinhas, você pode queimar com um isqueiro para ele não desmanchar. E aí eu vou dar uma dobradinha assim, formando o símbolo da campanha e vou passar um pingo de cola aqui, unindo uma ponta na outra. Eu vou usar uma cola, dessas super colas de artesanato, mas se você tiver cola quente, também serve, tá? E aí eu venho aqui e dessa forma aqui, e aí eu vou colar ela aqui também. Aí você vem no trabalho, depois de colado o seu lacinho, vem no trabalho, dá um pinguinho onde você quer que o lacinho fique, aqui. Essas colas, você tem que fechar elas logo que põe e pregar aqui rapidinho, porque ela seca muito rápido. Esse é um trabalho bem veloz. Dá uma pressionadinha para secar. E pronto. Chaveirinho finalizado com sucesso. Gostou do vídeo? Então dá um like aqui pra mim. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade, porque assim que eu posto por aqui, o YouTube te manda as notificações e você fica informado sobre tudo que rola por aqui. Lembrando que se você fez esse chaveirinho aqui junto comigo, meu Instagram tá aqui na tela, aproveita, compartilha a sua arte, me marca lá e vamos bater um papo fora do YouTube também. Te dar um recadinho, que fora as aulas aqui do YouTube, que são totalmente gratuitas, eu também tenho a venda de receitas e amigurumis na minha lojinha. O link tá aqui na descrição do vídeo, qualquer dúvida é só me enviar. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal e eu te vejo por lá. Até a próxima!